Olá, pessoal. No, Neste vídeo, estarei discutindo aqui alguns exercícios que vocês pediram para tirar dúvida das listas 2 e 3. Tá? Começando com a lista 2, os exercícios que vocês pediram eram sobre subespaço vetorial. Então, bora lembrar aqui a definição. Ó. Um subconjunto S não vazio de um espaço vetorial V é denominado um subespaço vetorial quando satisfaz duas coisas. A gente diz que é fechado para soma, ou seja, para todos U e V dentro de S, tem-se que U mais V também pertence a S, e fechado para multiplicação por escalar, ou seja, para todo U em S e alfa um número real, tem-se que alfa vezes U pertence a S. Então, nesse exercício aqui, o item 12 da questão 2 é dado que o V é o conjunto de matrizes quadradas N por N com entradas reais, e é dado que o W é o subconjunto das matrizes a e J aqui, que comutam com a matriz dada T. Então, ou seja, multiplicar A por T, a gente pode trocar de ordem e vai manter a igualdade. Então, aqui a gente tem que entender que a matriz T é dada para a gente, ela está fixa. E aí a gente procura, dentro do conjunto de matrizes quadrada N por N, todas as matrizes que tornam isso aqui verdadeiro. Né? Multiplicar por T à esquerda ou à direita dá o mesmo resultado. Tá? Ou seja, estamos buscando as matrizes que comutam com esta matriz T que nos foi dada. Então, a primeira observação, ó, a matriz nula pertence a W. Né? Se a gente fizer a matriz nula aqui, multiplicando T, a matriz nula estou chamando de zero, mas lembra que esse zero representa uma matriz, né? Então, a matriz nula vezes T é igual a matriz T vezes a matriz nula, que é igual a matriz nula. Então, a matriz nula está aqui dentro. E uma coisa que a gente sabe de espaço vetorial, subespaço vetorial, é que todo subespaço vetorial tem o vetor nulo. Então, era de se esperar que a matriz nula estivesse aqui dentro. Geralmente, a gente começa com esse teste. Às vezes, o vetor nulo já está fora do conjunto em questão. Aí já torna, já é possível a conclusão que não é subespaço. Então, como a gente fez o teste do vetor nulo, no caso, no contexto de matriz, da matriz nula, isso não quer dizer, não dá para concluir nada ainda. Então, vamos testar a questão da soma e da multiplicação por escalar. Então, segundo lugar aqui, vamos ver a soma. Para estudar a soma, a gente começa com duas matrizes dentro do conjunto, ou seja, duas matrizes que comutam com T. Então, a gente sabe que a matriz A comuta com T, A vezes T igual a T vezes A, e a matriz B também comuta, então B vezes T igual a T vezes B. Vamos estudar A mais B. Então, vamos fazer A mais B vezes T e ver o que dá. Então, primeira coisa, a multiplicação de matriz se distribui. Então, fica A vezes T mais B vezes T. Segunda coisa, a gente sabe que A comuta com T. Então, a gente pode trocar aqui a T e virar TA. Outra coisa, B vezes T, a gente também sabe que comuta. Então, pode trocar e ficar TB. Como a gente tem T aqui e T aqui, do mesmo lado da multiplicação, a gente pode colocar em evidência e aí fica T vezes A mais B. O que aconteceu? Multiplicar a matriz T por A mais B, independente do lado, está mantendo a igualdade. Conclusão, A mais B também comuta com T, ou seja, A mais B também pertence ao conjunto W. Então, foi fechado para a soma. Ainda não dá para dizer que é subespaço vetorial, porque tem que ser fechado para a soma e para multiplicação por escalar. Então, a gente vem aqui
em terceiro lugar, e estuda a multiplicação por escalar. Então, pegamos uma matriz A que comuta com T e pegamos um número real. Vamos estudar alfa vezes essa matriz A. Então, queremos saber se ela comuta com T. Então, vamos pegar e multiplicar por T. Bom, propriedades aqui da multiplicação por escalar e multiplicação por matriz, a gente pode deixar esse alfa isolado e fazer A vezes T. Como A comuta com T, a gente troca, fica T vezes A. E aí, de novo, a gente pode trazer aqui, na verdade, não é essa propriedade, a gente pode deixar o alfa aqui, né? Fazer T vezes alfa vezes A. Né? Esse escalar ele pode passear aqui na multiplicação de matrizes. Mantenho a ordem, T primeiro, A depois, só que o escalar pode multiplicar aqui a matriz A. Ou seja, alfa vezes A também está comutando com T. Conclusão, como é fechado para soma e para multiplicação por escalar, independente das matrizes que eu estou trabalhando, então é subespaço de V. Tá? Então, a gente está aplicando aqui a definição de subespaço neste contexto específico, onde o espaço é o conjunto das matrizes N por N, e o subconjunto tem essa propriedade de procurar as matrizes que comutam com a matriz fixada T. Tá? Então, como era subespaço, precisamos demonstrar, verificar a soma e a multiplicação por escalar de forma genérica. O próximo exemplo que vocês pediram foi o 13. Então, aqui a gente está com o espaço dos polinômios P3. Então, os polinômios de grau menor ou igual a 3. E é dado este subconjunto aqui. O que está dizendo aqui para a gente? Ó? A I pertencente a R. Os coeficientes são reais. A zero é igual a zero. Então, o termo constante é igual a zero. Então, essa parte aqui você pode excluir se você quiser. Tá? Mas continua polinômio de grau menor ou igual que 3 com termo constante igual a zero. A primeira coisa, o polinômio nulo está pertencente a W, né? Porque basta você zerar todos os coeficientes que você produz o polinômio nulo. E satisfaz. O A zero é igual a zero do polinômio nulo. Então, só isso aqui não quer dizer nada. Vamos, então, estudar a soma e a multiplicação por escalar. Então, para a soma, a gente tem que pegar dois elementos dentro de W. Ou seja, vamos pegar dois polinômios de grau até 3 com o a zero, ou com a parte constante igual a zero. Então, vou omitir ele. Já que é zero, ó, vou tirar ele aqui. Então, o primeiro polinômio eu chamei de A1x mais A2x2 quadrado mais A3x3. E o segundo polinômio são constantes de coeficiente diferente, então eu coloquei aqui b1x, b2x ao quadrado mais b3x ao cubo. Quando a gente soma, a gente consegue colocar os termos de mesmo grau em evidência e a gente fica com este formato aqui. Multiplicando x, temos A1 mais B1, multiplicando x quadrado, temos A2 mais B2, multiplicando x ao cubo, temos A3 mais B3. Repara que não tem termo constante. Termo constante está igual a zero, porque era zero mais zero. Então, está satisfazendo a condição do conjunto W, pertence ao conjunto W. A soma é verdadeira para quaisquer dois elementos de W. Feito isso, a gente vai agora conferir a multiplicação por escalar. Então, a gente pega um polinômio, basta pegar o próprio P aqui, e um número alfa. E vamos estudar alfa vezes P. Esse número vai multiplicar todos os coeficientes do polinômio aqui, ó. Então, a parte constante vai continuar constante, porque o número alfa vai multiplicar zero. Né? Então, a parte constante, termos constantes, continua igual a zero, satisfaz a condição do conjunto W, alfa vezes P também pertence a W, como foi verdadeiro
para a soma e para a multiplicação por escalar, a gente conclui que W é subespaço de V. Só isso, tá? Então, o exemplo anterior era no contexto de matriz e o exemplo de agora no contexto de polinômio de grau menor ou igual que 3. O próximo exemplo que vocês pediram foi o item 15. Continua com o espaço dos polinômios menor ou igual que 3, muda o subconjunto. Ó. O que está dizendo aqui? Ó? A0 mais A1x mais A2x quadrado mais A3x ao cubo, aí pertencente a Z. Então, estou falando de polinômios de grau menor ou igual que 3, só que com coeficientes inteiros. Essa é a restrição. Os coeficientes precisam ser inteiros. O polinômio nulo está ali dentro. Zero é um número inteiro. Se eu colocar zero em todos os coeficientes aqui, eu produzo polinômio nulo. Esse subconjunto, ele é fechado para soma. Se a gente pegar dois polinômios, ambos com coeficientes inteiros, a soma vai somar números inteiros no coeficiente. Então, vai continuar coeficientes inteiros. Então, a soma é sempre verdadeira. Mas cuidado! Quando você for estudar a multiplicação por escalar, não vai ser verdadeiro sempre. E aí, como não é verdadeiro sempre, quando é falso, basta você dar um exemplo, não precisa provar de forma genérica. Aqui eu dei este exemplo. Peguei o polinômio x ao cubo, coeficiente 1 e 0, 0, né? Então, inteiros. Peguei alfa igual a meio. Se eu fizer meio vezes esse polinômio, eu produzo meio x ao cubo, e meio não é um coeficiente inteiro. Então, está fora do conjunto W. Tá? Então, aqui o exemplo que vai dar, cada um dá o seu. Tá? Pega um polinômio com coeficientes inteiros e pega um número para multiplicar que não seja inteiro aí, que vai dar esse problema. Então, não é fechado para multiplicação por escalar, você conclui, então, que W não é subespaço de V. Aqui vale uma observação. Eu deixei para vocês essas duas anotações, tá? Eu observei que o polinômio estava aí dentro, observei que a soma é sempre verdadeira. Porém, para mostrar que não é subespaço, basta você dar o contra-exemplo que falha. Então, na verdade, a solução desse exercício, basta você dar isso aqui, você mostrar onde está falhando, tá? Então, no caso, bastava você verificar a multiplicação por escalar e dar um exemplo que falhava. E estava demonstrado que não é subespaço. Tá? Então, isso aqui eu coloquei mais para deixar ilustrado como que a gente prova, né, de forma geral, mas, repetindo, como não é subespaço, basta você anotar o ponto falho. No caso aqui, bastava a anotação sobre a multiplicação por escalar. O outro item que vocês pediram foi o 16. Tá? Ainda nos polinômios de grau menor que 3, o subconjunto estava escrito assim: A0 mais A1x mais A2x quadrado, tal que A2 é diferente de zero. Ou seja, eu estou exigindo que o coeficiente de x quadrado seja diferente de zero, e o maior grau que está aparecendo aqui é x quadrado. Então, aqui estão descritos os conjuntos dos polinômios de grau igual a 2. Então, para começo de conversa, ó, o polinômio nulo não pertence a W. Porque para ser polinômio nulo, precisava ser 0 no A0, 0 no A1 e 0 no A2, contradizendo aqui. Só com isso aqui você já conseguiria mostrar que não é subespaço. Só que para ficar mais claro aqui o exemplo, eu vou estudar um pouquinho as outras condições, tá? Por exemplo, o caso da soma também vai falhar. Então, aqui, se eu pegar dois polinômios de grau 2, eu peguei esses dois aqui, mas existem vários outros contra-exemplos. Basta você deixar aqui, ó, o coeficiente do x quadrado
simétricos um do outro, tá? Então, eu peguei aqui 2 mais x quadrado, tá aqui dentro, porque o coeficiente x quadrado é diferente de zero. E eu peguei 1 mais x menos x quadrado, tá aqui dentro, porque o coeficiente x quadrado é diferente de zero. Mas a soma dos dois cancela o x ao quadrado e fica só 3 mais x. Então, a soma, o resultado não pertence a W. Então, outro problema, ó, se você quisesse demonstrar usando esse aqui, também poderia. Tá? Também vai ter problema na multiplicação por escalar. Você pega um polinômio de grau 2, por exemplo, x quadrado. Se você multiplicar por um número diferente de zero, não vai ter problema nenhum. Mas se você multiplicar pelo zero, você produz o polinômio nulo, que não pertence a W. Então, qualquer um desses três itens poderia ser usado para demonstrar que não é subespaço. Não precisa ser os três, igual eu coloquei aqui. Eu estou colocando os três só para vocês saberem aí cada caso o que está acontecendo, tá? Então, se você quisesse simplesmente falar que não é subespaço porque o polinômio nulo não pertence a W, perfeito. Quer falar que não é subespaço porque tem um exemplo de dois elementos lá dentro que somados não está lá dentro? Perfeito. Quer falar que é subespaço porque a multiplicação por escalar zero está fora do conjunto? Também perfeito. Basta um caso que falha para conseguir verificar que não é subespaço. Porém, retorna aqui, ó, para quando é subespaço, quando é verdadeiro, nós precisamos verificar, provar de forma geral, tanto a soma quanto a multiplicação por escalar. Vamos lá para o próximo item que vocês pediram. É o item 15 ou é 14, se eu não me engano. Acho que aqui é 14. Tínhamos espaço sendo polinômio de grau menor ou igual que 3. E o subespaço estava assim, ó. A2 mais A1x mais A2x quadrado, tal que aí pertence aos reais. Então, sem restrição nenhuma sobre os coeficientes, mas de grau no máximo 2. Tá? Incluindo o polinômio nulo, porque se a gente colocar 0, 0, 0 nos coeficientes, a gente produz o polinômio nulo. Então, a primeira observação é que o polinômio nulo está ali dentro. Tá? Isso não prova nada. Vamos agora para a soma. Pega dois elementos aqui dentro. Então, dois polinômios de grau no máximo 2. A soma deles vai ter o formato aqui, né, de um polinômio de grau no máximo 2, mostrando que a soma também pertence a W. Então, verdadeiro para a soma. A multiplicação por escalar é a mesma coisa. Pegamos um polinômio e um número real alfa. A multiplicação aqui por alfa, o alfa vai multiplicar os coeficientes, mas mantém a forma do polinômio de grau menor ou igual que 2. Então, também é verdadeiro para multiplicação por escalar. Tá? Conclusão, W é subespaço de V. A questão 3 da lista 2 é questões de demonstrações. Então, eu sugiro para vocês não colocaram item, colocou a questão inteira, né? Então, eu sugiro para vocês pesquisarem um pouquinho mais nos livros de álgebra linear. Vocês vão achar muitos desses exercícios resolvidos. Tá? Aqui eu vou fazer alguns para tentar aí reforçar como que é a ideia. Tá? Então, aqui o item 5, ó, se U e W são subespaços de V, então o interseção W também é subespaço de V. Então, para mostrar que é subespaço, aqui está a definição. Ó. Pegamos dois elementos no conjunto, mostramos que a soma está no conjunto. Pegamos um elemento e um número e mostramos que o elemento multiplicado pelo número também está no conjunto. Então, vamos lá. É dito que U e W são subespaços. Então,
a gente sabe que U e W são fechados para soma e para multiplicação por escalar. É isso que a gente vai usar. Então, vamos pegar dois elementos na interseção e um número real lambda. Como A e B está na interseção, a gente tem que está em U e está em W ao mesmo tempo. Como o U é subespaço, se o A e B pertencem a U, a gente sabe que o A mais B pertence a U e que o lambda vezes A pertence a U. Como o W é subespaço, se o A e o B pertencem a W, a gente sabe que o A mais B pertence a W e que o lambda A também pertence a W. Agora, se o A mais B está em U aqui, e também está em W, A mais B está nos dois conjuntos, A mais B pertence à interseção. Mesma coisa para o lambda A. Lambda A pertence a U, lambda A pertence a W. Então, lambda A pertence à interseção. O que aconteceu? A interseção de U e W contém a soma dos dois elementos e contém a multiplicação por escalar, mostrando que U interseção com W é subespaço de V. Só isso, só aplicando aqui a interseção e usando o que a gente tem, que no caso que U e W são subespaços. E o que significa interseção de conjuntos? Elemento que pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Da questão 3, outro aqui que eu trouxe para a gente discutir foi a questão da soma de subespaços. Então, aqui, U e W são subespaços de V. Queremos mostrar que a soma, U mais W, é subespaço de V. Tá? Um elemento aqui na soma quer dizer que ele é a soma de dois elementos, um elemento de U mais um elemento de W. Então, vamos começar por aí, ó. Seja x e y pertencente ao conjunto soma e lambda aqui um número real. Então, ó, vão existir dois elementinhos de U e dois elementinhos de W, de tal forma que x se escreve com esse elemento de U mais esse elemento de W, e o y se escreve como elemento de U mais o elemento de W. O x mais y seria A1 mais B1 mais A2 mais B2. Só que aqui, como é soma e a soma comuta, a gente pode reorganizar e deixar aqui, ó, A1 mais A2, soma de dois elementos de U é um elemento de U, porque o U é subespaço. E aqui, mais B1 mais B2, só que a soma de dois elementos de W é um elemento de W, porque W é subespaço. Então, aqui, ó, a soma dos dois elementos de U mais W ficou no formato um elemento de U mais um elemento de W, mostrando que x mais y pertence a U mais W. Agora, a multiplicação por escalar. Pegamos lambda vezes x. Lembrando que o x é A1 mais B1. A1 pertence a U, B1 pertence a W. Multiplicamos por escalar, é distributivos, e ficamos aqui com lambda vezes A1, que pertence a U, porque o U é subespaço, e o A1 pertence a U, mais lambda B1, que pertence a W, porque B1 pertence a W, e o W é subespaço. Então, ficou um elemento de U mais um elemento de W. Conclusão, lambda x pertence a U mais W. Ora, se U mais W é fechado para a soma, para a multiplicação por escalar, concluímos que U mais W é subespaço de V. Era só isso, gente, nesses exercícios. A gente aplica a definição que a gente tem, adaptando as informações que a gente são dadas aí no nosso enunciado. A única coisa que nós tínhamos era que o IW era subespaço
e como que é a cara dos elementos de U mais W, né? São soma de dois, um vindo do conjunto U e o outro do conjunto W. Bom, estes foram os exercícios que vocês pediram da lista 2. Agora eu vou colocar os exercícios da lista 3. A lista 3 era sobre base e dimensão. Tá? Então, aqui vamos relembrar, ó, definição de base. Nós dizemos que B no espaço vetorial é uma base do espaço quando satisfeito duas coisas. O espaço é gerado por B, então os vetores do espaço são combinações lineares dos vetores de B e BLI. Então, aqui, ó, um exercício que eles pediram foi a questão 4. É mais teórica. Fala da questão aí da base para a soma direta. Então, supõe aí W1, W2, uma soma direta. Se é soma direta, quer dizer que o V é a soma de W1 com W2. Então, todo elementinho de V se escreve como elemento de W1 mais um elemento de W2. E, além disso, a interseção contém somente o vetor nulo. Isso é importante, tá? Vamos pegar uma base de W1, V1 até VR, chamando aqui de alfa, e vamos pegar beta para ser uma base de W2, com os vetores W1 até WS. Vamos pegar aí dois elementos, x em W1 e y em W2. Ora, se o x está em W1, o x se escreve usando os vetores da base de W1. Então, se escreve usando V1 até VR. Então, podemos escrever x igual a 1V1 mais, etc., a RVR. Como o y pertence a W2, o y se escreve usando a base de W2. Então, o y pode ser escrito assim. B1 vezes W1 mais, etc., BS WS. Um vetor na soma, ele é da forma x mais y. X de W1 mais y de W2. Então, juntando aqui as duas expressões, ficamos com essa expressão grande aqui, usando os vetores V1 até VR, W1 até WS. Conclusão, os vetores de V1 mais VW se escreve com combinação linear dos vetores V1 até VR até W1 até WS. Então, gama, que é a união das duas, né? V1 até VR, W1 até WS, gera V, que é a soma. Mas para ser base, falta verificar que é LI. Então, vamos segunda parte. Para estudar CLI, a gente faz uma combinação de todos os vetores de gama igual ao vetor nulo. O pulo do gato aqui é separar os vetores que vêm de W1 e os vetores que vêm de W2. Então, a gente passa para o outro lado da igualdade só os vetores aqui que vêm de W2. Então, a gente fica com A1V1 mais, etc., ARVR igual a menos B1W1 mais, etc., menos aqui, etc., BSWS. Ou seja, do lado esquerdo, temos um vetor de W1.
Do lado direito, temos um vetor de W2. E eu estou dizendo que são iguais. Então, está em W1 e está em W2 ao mesmo tempo. Significa que pertence à interseção. Mas a interseção só tem o vetor nulo. Então, a gente conclui que o lado esquerdo e o lado direito precisam ser os dois iguais a zero. Agora, a gente usa que alfa e beta são bases, ou seja, alfa e beta são LI. Então, a combinação dos vetores de alfa igual a zero implica nos escalares ali igual a zero. A combinação dos vetores de beta igual a zero implica nos escalares ali B1 até Bs igual a zero. Logo, A1 até AR e B1 até Bs são todos iguais a zero, mostrando que gama também é LI. Então, o que foi crucial aqui? Ó? Essa hipótese, que a interseção era só o vetor nulo. Se a interseção não for só o vetor nulo, a gente não consegue a base da soma só de juntar as duas bases de cada um dos subespaços, tá? Então, só vale para a soma direta. E aqui vocês pediram exemplo, a questão 5, a questão 6, que mostra bem isso. Tá? Então, na questão 5, nós temos conjuntos de matrizes 2 por 2, e nós estamos olhando aqui, ó, W1 escrito desta maneira, ó. Matrizes ABCD, onde A igual a D e B igual a C. A gente pode trabalhar assim ou pode simplificar e reescrever, ó. A igual a D, então no lugar do D eu coloco A. B igual a C, então no lugar do C eu coloco B. Então fica matrizes desta forma, diagonal principal, os elementos iguais, diagonal secundária, elementos iguais. E ficamos apenas com duas variáveis, A e B reais. Esse é o W1. O W2 estava escrito assim, matriz ABCD, onde A é igual a C, B igual a D. Vocês podem reescrever dessa maneira, ó, W2, conjunto das matrizes, A igual a C. Então, na primeira coluna, os elementos são iguais. Coloquei XX. Segunda coluna, B igual a D. Então, Y, Y aqui. E eu deixo Y, Y variando nos reais. Assim fica melhor da gente trabalhar, ó, porque se a matriz aqui do W1 é da forma ABBA, a gente pode colocar o A e o B em evidência e extrair os geradores, ó. Então, colocando A em evidência, aparece a matriz 1001. E colocando B em evidência, aparece essa matriz, 010. Então, pegando esses dois geradores, como um não é múltiplo do outro, isso aqui é LI, então a gente tem a base de W1, mostrando que W1 tem dimensão 2. Fazendo o mesmo trabalho com as matrizes de W2, ó, se a forma é x, y, y, colocamos x em evidência, y em evidência, e aparece aqui os dois geradores, ó, a matriz 1010 e a matriz 0101. Como uma não é múltipla da outra, é LI, e a gente tem essa beta aqui, a base de W2, tem duas matrizes, dimensão de W2 também é 2. O exercício pede para a gente estudar a soma dos dois. Se a gente for muito apressado, a gente pode pensar, como aqui é dimensão 2 e aqui também é dimensão 2, a soma vai ter dimensão 4, 2 mais 2. E como o conjunto das matrizes 2 por 2 tem dimensão 4, então a soma é igual ao conjunto das matrizes. Se a gente for muito apressado, a gente pode cometer o erro. Por quê? Sempre quando a gente estudar soma de subespaços, a gente tem que olhar a interseção.
Nesse caso aqui, a interseção, ó, o que vai acontecer? Você quer A igual a D, B igual a C. A igual a C, B igual a D. Então, A igual a D igual a B igual a C, ó. Outra mudando, assim, muita letra, né? Complicado. Vamos deixar tudo A. Então, A, B é A, C é A, D é A. As matrizes da forma A. Ou seja, não tem só a matriz nula. Aqui tem a matriz 2, tem infinitas matrizes aqui, não somente a matriz nula. Então, a minha interseção não é só o vetor nulo, a minha soma não é direta, e aí não vale essa brincadeira de somar as dimensões. Tá? Então, a interseção, ó, como tem essa cara, a gente coloca A em evidência e aparece a matriz geradora 1. Como é uma única matriz que está gerando, a dimensão, né, a dimensão da interseção é 1. Tá? E aí, o que acontece? Quando a gente vai estudar a soma no item B, vocês têm aqui, ó, alfa é a base de W1, beta é a base de W2. Se a gente unir as bases, criar esse conjunto maior aqui, igual no exercício teórico, a união vai produzir os geradores da soma. Mas essa união vai ser base se for LI. Então, a gente estuda se os vetores aqui que apareceram são LI. Neste nosso exemplo, um dos vetores pode ser escrito como soma dos outros 3. Tá? No caso aqui, eu deixei destacado de vermelho a matriz 0, 1, 0, 1, que pode ser feita pegando a primeira matriz mais a segunda menos a terceira. Então, as quatro matrizes não é LI. Podemos excluir esta de vermelho, que é a combinação linear das outras. Agora, a gente tem que ver essas 3 que estão gerando a quarta. Se eu eliminar a quarta e ficar só com as 3, vai ser LI? Aí a gente faz a combinação delas, dando a matriz nula e vê. Então, fiz aqui a combinação, coloquei A, B e C, dando a matriz nula. Essa combinação levou a esse sistema, né? A gente multiplica tudo, compara as entradas. Então, ficou aqui. Esse sistema tem solução única, A, B e C igual a 0. Então, mostrando que, de fato, as 3 matrizes são LI. Então, a gente diminui aqui, porque foi muito, né? Então, diminui para a gama-linha contendo as 3 matrizes, continua gerando e agora é LI, então é base de W1 mais W2. Ou seja, W1 mais W2 tem dimensão 3 e não 4, igual a gente estava esperando. O exercício pedia para descrever, né, W1 mais W2. Então, a partir da base, ó, o que a gente faz? Faz a combinação linear dela de forma genérica. Então, aqui vai ter este formato, ó. A mais C, B mais C, A. E aí, nós temos W1 mais W2 igual a esse aqui, que não é soma direta, porque a interseção não foi 0. E também não é a matriz 2 por 2, porque a dimensão das matrizes 2 por 2 é 4 e não 3. Por fim, questão 6, ó. Vocês tinham aqui W1 visto dessa maneira, 4 entradas com essas propriedades, W2 dessa maneira. Então, a gente pode reescrever W1 e W2, ó, x mais y quer dizer que o y é menos x, então vou trocar. Z menos t igual a 0 quer dizer que z é igual a t, então vou trocar o z aqui, ó. E aí fica em função de x e t,
e temos dois geradores, dimensão de W1, 2. W2, aqui não tem muito o que mexer, a gente só consegue isolar uma em função das outras. Eu isolei Z, e aí ficou Z igual a x menos y mais t. Como ficou XYT, a gente deixa XYT em evidência, aqui é Y, e a gente descobre 3 geradores. O interessante é que aqui a gente tem um gerador em comum, ó. Já está aparecendo a interseção. Tá? Então, a dimensão de W2 é 3. O estudo da interseção, ó, vocês vão pegar as propriedades que está valendo. Então, de W1, x mais y igual a 0, z menos t igual a 0. De W2, x menos y menos z mais t igual a 0. Resolve o sistema. Aqui ficou x igual a 0, y igual a 0, t igual a z, t livre. Então, W1 igual a interseção com W2 tem este formato, 00tt, que é gerado pelo vetor 0011, ou seja, a dimensão de W1 e W2, interseção com W2 é 1. Bom, aí a união das bases gera a soma. A gente tem aquele repetido, né, 0011. E agora a gente vai ver se esses 4 vetores são LI. No caso, vai ser, então, a combinação deles, a gente faz aqui igual ao vetor nulo, vai levar a este sistema, e esse sistema aqui deixa todas as coordenadas iguais a 0, né? Então, LI, como LI, esses 4 vetores formam uma base, né, de W1 e W2, logo a interseção, a soma de W1 com W2 tem dimensão 4. Como R4 também tem dimensão 4, a gente pode concluir que W1 mais W2 é igual a R4, mas não é soma direta, porque W1 interseção com W2 não é só o vetor nulo. Tá? Com isso, eu encerro as dúvidas que vocês pediram. Desejo a vocês bons estudos aí e boa sorte na prova.